Tivemos um problema técnico agora para começar aqui a live. A gente pede desculpa. Meu nome é Thiago, eu sou do Rio Grande do Sul, servidor do INSS, da turma de 2003. Faço parte, junto com os demais colegas que vão conversar com vocês aqui hoje, do movimento Mudança e Renovação da FENASPES. A gente atua dentro do INSS, da Saúde Federal e do Trabalho, né? E para você participar da live junto com a gente aqui, mandando perguntas, você precisa curtir a página do Coletivo Mudança e Renovação no Facebook, e aí vai liberar para fazer perguntas. A gente convida também os demais colegas, todos, a curtirem todas as nossas redes sociais. Nós temos o Facebook, nós temos o Instagram, nós temos um blog e também nós temos um aplicativo que pode ser baixado tanto para iOS quanto para Android, onde você pode se informar e receber todas as notícias que nós publicamos do movimento que a gente faz de defesa dos trabalhadores. O tema da nossa live hoje, ele é a reunião que a FENASPES teve com o presidente do INSS durante a tarde, né, e onde nós vamos trazer os informes e fazer algumas considerações. Participarão com nós colegas de outros estados, que vão trazer a situação do INSS, em especial em cada local, e fazer uma avaliação sobre o que foi tratado na reunião. Para começar o primeiro bloco, que vai ser o de informes, eu convido a colega Thaís, de São Paulo, e o colega Regis. Então, eu vou, já que atrasamos um pouco, eu vou passar a fala para a colega Thaís, de São Paulo. Boa noite a todas e todos. Nós também temos um WhatsApp e eu começo agradecendo aí os diversos colegas que mandaram mensagens aí para o nosso WhatsApp com perguntas e sugestões para a reunião. Foi uma reunião de 4h30, nós abordamos basicamente todas as questões que pediram para a gente colocar. Não deu para entrar muito no detalhe, mas eu vou explicar aí para vocês um resumo, uma consideração da reunião, já que o relatório oficial sai pela FENASPES e vai sair mais detalhado. Bom, a nossa primeira preocupação é a questão da manutenção do fechamento das agências enquanto durar a pandemia. Nós colocamos essa preocupação para o presidente do INSS, vez que a gente entende que as agências são vetores gigantes de transmissão e a gente está no pico da transmissão no país, vendo aí o número de mortes crescerem, então que não seria neste momento o momento conveniente para a abertura das agências. A gente sabe que o INSS pretendia abrir as agências no dia 30, inclusive liberou perícia presencial, mas por conta do movimento que os servidores fizeram, o INSS acabou voltando atrás, prorrogou aí o fechamento até o dia 22 de maio, criou-se um grupo de trabalho, não é grupo de trabalho, é um outro nome, interministerial, para discutir a questão aí da abertura das agências. O que a gente disse para o presidente é que nós achamos que os trabalhadores tinham que participar dessa discussão, porque nós não queremos simplesmente ser comunicados e sendo informados do dia que vai abrir a agência. A gente quer saber das condições, quer saber dos EPIs, quer saber como é que eles vão tratar realmente a questão de segurança para os servidores e para a população. O presidente do INSS disse que não poderia colocar as entidades nesse grupo, vez que é um comitê interministerial e não teria como incluir as entidades, mas que ele se dispõe, assim que tiver o produto da discussão, chamar as entidades para fazer a discussão. Que isso não será feito somente em forma de comunicação, mas que as entidades terão oportunidade de discutir isso. Falamos também sobre a questão da portaria 422, aí, do famoso pacto, do pacto que não foi pactuado. Colocamos para o presidente que muitas pessoas estão em casa para proteger a sua vida e a vida da família, a vida da coletividade, que não foi uma opção, né? A gente está numa pandemia, então é uma exceção, e que por isso nós achávamos que as metas tinham que ser suspensas, justamente por tratar-se de um período de exceção. O presidente alegou a questão dos órgãos de controle, que por conta dos órgãos de controle não teria como suspender,
a gente insistiu, dizendo que os trabalhadores estão tendo que arcar com o custo desse trabalho em casa. Nos foi relatado pela direção que o INSS liberou os equipamentos. A gente frisou que não se trata só de equipamentos, se trata de infraestrutura, se trata de toda uma logística, inclusive o trabalhador tem que trabalhar num contexto em que tem filhos em casa, em que tem a família, que não é uma estrutura adequada. Então, por isso, a gente achava que as metas deveriam ser suspensas. O encaminhamento do presidente foi rediscutir essa portaria 422 no grupo de trabalho, que já estaria discutindo a pontuação. É um grupo que iniciou, só teve uma reunião, e a gente pediu nesta reunião com o presidente para que ele fosse reativado e que no momento da pandemia tivessem reuniões virtuais. Esse grupo é muito importante porque nós queremos discutir realmente com quem está nas agências o processo de trabalho. A gente quer que as pessoas discutam. Nossos representantes que estão lá vão discutir a pontuação à luz da realidade. Se dá para atingir, se não dá para atingir, que as pontuações têm que ser adequadas, que a cesta de serviço está incompleta. E o presidente se propôs a reativar esse grupo, chamar uma nova reunião para a próxima semana. Colocamos a nossa preocupação com relação ao ITCGDAS, de ter reflexo, impacto salarial no bolso dos servidores. O presidente adiantou para a gente... Está dando microfone? Bom, o presidente adiantou para a gente que eles fizeram uma prévia no dia 15, e a maioria das agências já atingiram. A gente ressaltou que o ITCGDAS é uma preocupação, todos os ciclos dos trabalhadores, que a medição não está adequada com a realidade que a gente tem nas agências, com a transformação no processo de trabalho que a gente vem sofrendo. O presidente disse que ele está aberto a discutir a aferição e aumentar a discussão da cesta de serviços. O Jobson chamou uma reunião, o Helder, chamou uma reunião para quinta-feira do SEGENAD para poder voltar à discussão do ITCGDAS. Temporários, são os trabalhadores aí chamados, os militares e os aposentados. O presidente diz que entende a nossa discussão, a nossa preocupação com a falta de treinamento, com a necessidade de concurso público, mas que é uma forma temporária de resolver os problemas do INSS e que ele espera que até 2021 todas as filas estejam controladas. Recebemos muitas reclamações, inclusive foi o assunto aí que ficou em voga no final de semana, foi a questão do roubo de tarefas, da transferência de tarefas das filas das CEABs e CEAPs para a fila do BEMOB, partindo de uma interpretação que essas tarefas tinham mais de 45 dias sem que os servidores tivessem mexido nelas. O presidente abriu a reunião dizendo que fizeram isso, levando em conta o interesse público e o direito de segurado, que tinha o direito de ver o seu benefício analisado em tempo hábil. Nós colocamos que essa informação não era verdadeira, que a maioria das tarefas, o servidor já tinha trabalhado nelas, que estavam suspensas em decorrência da suspensão do prazo das exigências pela pandemia, de problemas com a perícia médica e de diversos outros fatores, inclusive de adequação do sistema à emenda constitucional, e por isso não estavam sendo trabalhadas, e que por isso os servidores estavam revoltados com a situação. Colocamos que no final de semana foi feito um abaixo-assinado pelo servidor Marcelinho de São Paulo, e esse abaixo-assinado, em menos de 24 horas, teve mais de 1.000 assinaturas, que os servidores realmente estavam revoltados. Passamos a dificuldade das pessoas com relação à pontuação, a dificuldade de se atingir os 90 pontos, que não é uma dificuldade só em decorrência do momento que nós estamos vivendo, que nós já fazíamos a discussão há um certo tempo, que estes 90 pontos eles não foram discutidos com a categoria, que tem muito serviço aí que está com pontuação abaixo do que deveria, tem muito serviço não incluso, e que esse processo de trabalho tem que ser rediscutido. O
presidente jogou novamente a discussão para o GT. Nós pedimos a suspensão da portaria, ele falou que não era possível fazer isso, mas que se discutiria ao longo do grupo de trabalho. Vamos ver. Os colegas mandaram várias perguntas aí, tem a questão do facilita, né? Do detalhamento das tarefas aí em tempo real. O que disseram para a gente é que saiu fora do ar por conta de um problema e que até junho isso estará disponibilizado em tempo real. Tem também uma discussão dos servidores que não assinaram o pacto e informaram que não estão trabalhando em casa porque não têm condições de estrutura. O que nos disseram é que não há precedente de fornecimento de internet em nenhum local da administração pública, mas que mesmo assim eles verificarão a possibilidade de fornecimento de um chip com pacote de dados. Estão fazendo estudos para isso, que se for viável vão implantar, mas, repito, são estudos. Servidores que alegam que as atividades não são compatíveis com teletrabalho, entendem que quase tudo pode ser realizado de forma remota e estão mapeando as atividades da área meio para mapear e pontuar. Acho que o Regis podia detalhar um pouco mais da questão do roubo das tarefas aí. Ele pontuou com bastante propriedade as questões técnicas e acho que ele pode me ajudar aí. Preciso tomar água, que eu... 4 horas. Obrigado, Thaís. Mais uma vez, a gente queria pedir desculpa aí pelo atraso no início da live. A gente está com alguns probleminhas aqui de operação com o Facebook, mas o pessoal pode ir mandando as perguntas ali pelas mensagens. A gente pede que curtam a página do Mudança e Renovação no Facebook, baixem o aplicativo nas lojas de aplicativos, né, sigam o blog, porque a gente traz todas as informações aí e você fica atualizado. Eu passo a palavra para o Regis para expor essa parte da questão do roubo de tarefas, pontuação, para complementar a fala da Thaís. Então. Bom, boa noite a todos. Então, eu vou, antes de chegar nessa parte da importação das tarefas pelo programa do BEMOB, eu vou só passar alguma coisa assim, que a Thaís já falou a grande maioria. Como a Thaís mesmo falou, a reunião foi bem longa, bem cansativa, com o discurso inicial de abertura do presidente dizendo que é o compromisso dele de estar sempre aberto ao diálogo, que estaria dando sequência A conexão do Regis ficou ruim. Nós perdemos o Regis. Cadê você, Regis? Vamos ver se volta. Se não, eu posso falar mais algumas coisas aqui que eu lembro. Voltou? Voltou, pode falar. Ok. Tá. Então, assim, nessa abertura, dentre esses comentários que a Thaís já citou também, ele citou que hoje foi o primeiro dia de inscrição dos temporários e que já houve 1.800 inscrições no primeiro dia, sendo 600 de servidores aposentados do INSS. Não entrou em maiores detalhes de como se dará o restante do processo, o treinamento, nada assim ele especificou muito, tá? Para entrar nessa questão da importação de tarefas, eu fiz todo
um relato da dificuldade que nós, servidores, que a gente tem sentido. E aí eu sou servidor de SEAB, trabalho na ELAB Porto Alegre, análise de processo. A gente é uma equipe grande, além de eu trabalhar, tenho o contato com os colegas todos ali. Então, eu fiz todo o histórico da dificuldade, desde a imposição dessa métrica de 90 pontos, que não houve discussão, que é uma meta inatingível, passando para a parte da pandemia, onde servidores, cada um saiu por conta própria, com seu computador, atrás de material, de dar sequência no trabalho, sem suporte nenhum técnico, sem suporte de TI, onde o treinamento que a gente tem hoje, ou as normativas, são servidores que, através de grupos de WhatsApp, tentam se ajudar, que a gente se sente totalmente abandonado. Fiz todo esse relato de dificuldades, citei bastante depois para fazer um contraponto, citei bastante essa questão da falta de transparência, que antes a gente tinha um relatório do GET online, que era transparente, que tu acompanhava durante o dia, por hora, qualquer momento que tu fizesse algum trabalho, tu acompanhava isso detalhado. Era uma das poucas coisas que funcionavam e que foi tirado. Insinuei, inclusive, que pudesse ter sido isso de má fé, alguma forma do servidor trabalhar às escuras, porque o Facilita é um problema, está sempre desatualizado, além de não ser um relatório confiável, ele não é detalhado, ele vai te dar a soma total que tu tem, tu não sabe se aquele dia está atualizado, é o dia anterior, leva 2, 3 dias, às vezes, quando vira um mês, ninguém mais consegue acompanhar. Então, eu fiz todo um histórico das dificuldades, do comprometimento dos servidores com toda essa dificuldade, que todo mundo sabe que aumentou a produção, a análise do INSS, e mesmo assim, com essa importação que houve, que iniciou no início da madrugada do 1º de maio, como presente do dia dos trabalhadores do INSS para nós, servidores, essa importação se alongou da noite do dia 1º até o dia 2. Citei que a média de todo mundo que perdeu essas tarefas, ela chega a 100, 200, no meu caso, 80 processos. E aí eu fiz o contraponto porque a diretoria de atendimento, o Jobson, na fala dele, tinha dito que eles teriam puxado somente os processos com mais de 45 dias, sem tramitação, sem atualização. Disse que não era verdade o que ele estava dizendo, que eu poderia dar o meu exemplo concreto ali, que de 80 tarefas que me levaram, 8 eram tarefas pendentes, as demais eram tudo exigências que estão com prazo suspenso, ou exigência que estava agendada para junho ou julho por conta da pandemia, eram tarefas aguardando a perícia médica, parecer de PPC, cópia de processo, JA, e aproveitei para colocar, do meu ponto de vista, assim, fazer uma comparação, que eu gostaria que essa eficiência que o INSS teve, a rapidez em retirar essas tarefas ilegalmente, do meu ponto de vista, porque ela não cumpre nenhuma normativa que eles colocaram, ela se contradiz. Aproveitei para fazer um contraponto que fosse utilizada essa eficiência e rapidez para, por exemplo, as adequações do sistema por conta da emenda constitucional 103, de 13 de novembro, que a gente está há 6 meses e tem processo travado por isso. Coisas mais práticas de aliviar a análise do dia a dia do servidor. E, para usar esse exemplo, eu peguei essa declaração de acumulação de benefícios, que é uma declaração que a gente tem que solicitar para o segurado,
e que é uma declaração extremamente simples que eles levaram 4 meses para normatizar sob o anexo 1 da portaria 450. Que me causava estranheza também a falta, com o discurso de diálogo e de transparência, me causava estranheza, por exemplo, a questão dos servidores não participarem dessa discussão de quais as tarefas vão ser puxadas, por que são tarefas mais fáceis, não são as mais antigas, por que recurso e revisão não vai, por que são somente gestores que fazem essa discussão, e por que os gestores, por exemplo, podem participar de um programa sem o comprometimento de meta como os demais servidores, sendo que eles mesmos que estabelecem essas regras. Seria por isso que vão os processos mais fáceis e ficam os mais difíceis, né? Então, nessa questão, o presidente passou a fala de volta para a Dirate, onde o Jobson se disse surpreso, porque disse que essa não era, se fosse isso que tivesse ocorrido, que não eram processos que estavam sem movimentação há mais de 45 dias, estaria errado, e que ele estaria, então, se comprometendo a fazer uma auditoria desses processos para que eles fosse revisto e devolvidos. Porém, ao mesmo tempo, até foi a Thaís cobrou depois que, além desse comprometimento que ele ficou de colocar, então, a história do robozinho novamente, vão criar um robozinho para fazer essa triagem e ver o que foi ilegítimo ou não. Dentro desse contexto, ele citou algumas questões que, de repente, servidores podiam não ter lançado a segunda é a exigência da emenda constitucional, alguma coisa específica assim. A Thaís, então, cobrou que, para que fosse levantado essas inconsistências, que eles garantem que não foi o articulado, foi solicitado que, então, sobrestassem, que não permitissem que se puxassem processos do MEBOB a partir de amanhã, que é o prazo que está vigorando. Nesse ponto, ele disse que era um problema muito grave, político, que ele não teria como fazer, mas que ele se comprometia e que tem como, mesmo que depois que os servidores, ainda que a gente insistindo que o pessoal puxa isso muito rápido, ele insistiu dizendo que teria como verificar isso e fazer essa correção. Quando alguém alguém contestou, em vários momentos a gente bateu nessas dificuldades, na complexidade dos trabalhos, em especial também os trabalhos do Sul aqui, que não tem, tem essa complexidade maior e não tem isso dimensionado através de, de, de pontuação, onde um dos diretores levantou como suporte para embasar esses 90 pontos o estudo do IBICT. A gente colocou muito bem que esse estudo do IBICT foi um balão de ensaio, que ele foi dentro de um contexto de um processo físico em 2018, que hoje a realidade é totalmente diferente. Hoje, no digital, sequer o processo vem com a documentação. Esse estudo do IBICT, ele foi dentro do universo de 1.700 agências, foram selecionadas 10 agências do Brasil melhores, por exemplo, em estrutura, com convocação de diária dos melhores servidores da análise, vindo de outras cidades. Então, era um contexto totalmente fora da realidade, que isso não poderia, inclusive coloquei que isso não deveria nem ser usado por eles, servidores da casa, como defesa para embasar os 90 pontos, que os 90 pontos não são reais, tanto que se a partir voltando ao IBICT ali, que eu acho que eu pulei um pouco, que eu coloquei também, é o fator, por exemplo, que teve amostras do IBICT tão pequenas que não foram consideradas. Teve uma métrica também de média
que eles colocaram como, no próprio estudo diz que seria ideal e não foi solicitada pelo INSS. Foi o INSS que especificou os melhores locais que eles entendiam para fazer o estudo, as agências melhores, onde tem ali dentro do estudo, tem também, para fazer o contraponto, uma das coisas mais absurdas que tem nessa métrica, por exemplo, eles desconsideraram os serviços como a perícia médica, que não depende da carreira do seguro social. Ele, como demorava para ter o retorno desse processo e fazer a medição, ele era desconsiderado a partir do momento que era encaminhado para a perícia. O que ocorreu com isso? Todo mundo bem sabe que hoje a pontuação de um processo de LC 142, absurdamente ele vale, apesar dele ter toda a complexidade normal de uma aposentadoria por tempo, com toda a gama de tarefas que ele tem que fazer, todas as análises que todo mundo bem sabe. Além disso, é encaminhado para avaliação social e para perícia médica, ela ficou com pontuação menor do que uma aposentadoria por tempo. Só para pontuar essa questão do estudo do IBICT para eles não fazerem tão incisivamente essa defesa. A gente pontuou bastante nessa questão que eu já falei do relatório. Coloquei, por exemplo, por que não ia o recurso de revisão, o que seria dos servidores, por exemplo, que trabalharam até hoje as suas tarefas, que não vão, esse mês começam zerado, sendo que um mês praticamente tu fica só fazendo exigência nesse contexto que tem. Isso não pontuaria, por exemplo, para o ITC-GEDAS, que são somente tarefas concluídas. A gente solicitou por diversas vezes, como a Thaís disse, que fosse abonada a métrica dentro desse período, desse contexto de pandemia, principalmente, e sempre tentando tranquilizar, o presidente dizendo que não vai ter desconto de salário, que é para ficar tranquilo, que ele se compromete, ele se preocupa com o servidor, e garantindo que não vai ter desconto, porque eles estão se baseando no ciclo que encerrou. Ao mesmo tempo, eu citei que, a partir do dia 1º, o dia justamente que importaram as tarefas para o BEMOB, começou um novo ciclo com novos critérios, com novo percentual de servidores comprometidos na análise de 15%, já aumenta os 60%, vai até 80%. Um ponto que deu para ver desde a abertura no discurso do presidente, que é uma questão que eles querem colocar mais tarefas nessa cesta prioritária do ITC-GEDAS, que é por transparência, para representar para os órgãos externos toda a demanda real de toda a gama de serviços que o INSS faz, que não é realmente somente aquela cesta prioritária que a gente tem hoje que compõe o ITC. Eu coloquei também que, nesse sentido de expor, de demonstrar, é uma questão relevante, mas que tem um grande problema aí. Como a gente trabalha numa métrica de 90 pontos e que ela é inalcançável, hoje a margem que nós temos é justamente por ser um cesto menor, onde estipula 15% dos servidores para fazer essa análise. Como a 90 não é a realidade, hoje tem essa margem da gente colocar mais servidores para fazer essa análise e compor esse cesto que vai garantir o nosso salário. Me preocupa esse discurso de que vão incluir todos os serviços, e todos eles falaram isso por diversas vezes, porque a partir do momento que tem toda a demanda, todo o trabalho dimensionado e está 100% alocado, tu vai continuar numa métrica absurda. Como que a gente vai conseguir alcançar isso? Não, vocês podem ficar tranquilos que a gente está aberto para o diálogo, que agora que vai começar um novo ciclo e a gente vai avaliando, enfim, ficou aquela coisa assim do grupo, como a Thaís falou, da parte do grupo do comitê da pontuação, que vai rediscutir alguns critérios da portaria 422, reunião para a semana que vem do CGNAD, enfim, acho que era isso no primeiro momento.
Bom, gente, resumindo, nós cobramos todos os pontos aí, muitos que foram mandados pelos servidores, a questão da pontuação, a questão dos ritmos e processos de trabalho, a questão da estrutura por teletrabalho, a questão do fechamento das agências, a questão dos sistemas que não funcionam, a questão dos sistemas que não estão adequados, e a gestão deu várias desculpas. É bom a gente deixar claro que a gente eu, particularmente, já estou no INSS desde 2004, a gente já passou por diversas gestões, por diversos presidentes, por diversas diretorias, e a gente já sabe de cor a desculpa que eles dão. A gente acha que é necessário participar desses grupos de trabalho, mas que só a mobilização da categoria vai conseguir reverter o cenário em que nos encontramos, só a mobilização da categoria. Por exemplo, essa questão do roubo de tarefas. Óbvio que as pessoas fizeram isso porque acharam que os servidores iam continuar engolindo as coisas sem reagir. Porque o roubo de tarefas não é a primeira vez que acontece. Nas mensagens vazadas que circulou aí, como sendo da Dirati, eles diziam que seria a última retirada de tarefas da história. Ou seja, já tinham feito isso em outras ocasiões e os servidores continuavam lá se virando, se matando, né, trabalhando, porque a gente não está mais trabalhando atualmente na jornada normal. As pessoas estão trabalhando muito mais do que às 6 ou muito mais do que às 8 horas. Elas estão trabalhando muito mais para tentar manter a pontuação. Então, o nosso recado os servidores têm que se organizar. É necessário que a gente diga para a gestão que a gente não vai mais aceitar desrespeito. Com relação ao roubo de tarefas, o Jobson se comprometeu a fazer uma auditoria nessas tarefas para verificar se aquilo que a gente estava dizendo de fato aconteceu, só que ele disse que não podia se comprometer em suspender a fila do BMOB, já que isso teria outras implicações e que essa alçada não era dele. O que nós dissemos é que, então, seria de pouca eficácia essa auditoria, já que do que adianta você ver que alguém cometeu um erro, entre aspas, porque só quem autoriza essa transferência de tarefas é a coordenação da Dirati, ou seja, está na esfera de uma direção do INSS, não é um gerente de agência que fez isso. Para a gente, pouco vai resolver. De todos os nossos pleitos, nós não conseguimos ser atendidos em basicamente nenhum imediatamente. E assim são as reuniões. Nós levamos todas as nossas pautas, fazemos a discussão, essa reunião foi de 4h30. A gestão nos ouviu, encaminhou alguns pontos, mas nós achamos que só a mobilização efetiva da categoria, nós temos que parar de nos desvalorizar. A questão do trabalho do BMOB, de receber os R$50, R$57 pelo trabalho, é muito menos do que uma hora extra. Nós entendíamos a dificuldade dos servidores, nós sabemos que todo mundo tem conta a pagar, mas as pessoas têm que começar a avaliar o cenário para além daquilo que vem imediatamente. Qual que é o reflexo disso para a categoria? Qual é o reflexo da superprodução no BMOB? Qual é o reflexo das pessoas começarem a trabalhar em sobrejornada? Como é que vai ficar isso no futuro? As pessoas não são máquinas. Nós temos que valorizar o nosso trabalho. Nosso trabalho é muito importante para a sociedade. Nós trabalhamos num órgão que ainda é, hoje, o maior distribuidor de renda, um dos maiores do mundo, é o terceiro maior do mundo. Então, a gente tem que ter noção da complexidade daquilo que a gente faz e da importância do nosso trabalho. E parar de aceitar as coisas que vêm de cima para baixo sem discussão. Nós não somos máquinas. O Regis pontuou aí muito bem as questões técnicas, a necessidade de rediscussão dos processos de trabalho, mas rediscussão de verdade. É sentar com o servidor e ouvir o que ele está dizendo. Não é fazer um grupo de trabalho que vai demorar meses e, em seguida, a gestão passar por cima daquela discussão e implantar um indicador diferenciado daquilo que a gente tinha discutido. O IBIX é um exemplo disso. O IBIX é uma empresa séria de pesquisadores que foi contratado, só que demoraram, a gestão do INSS demorou tanto para avaliar o projeto e só levou em consideração as partes que interessavam, porque
o relatório do IBIT tem várias coisas interessantes, e ele analisou o cenário num contexto ideal. Ele analisava as bolhas e analisava num contexto ideal, e não num modelo de processo de trabalho digital, como que a gente tem hoje. Então, o recado que a gente tem para os servidores, para os colegas e para a direção do INSS é que vai ter luta. Nós não vamos mais aceitar calados as imposições. Um abaixo-assinado preenchido do dia para a noite com mais de 1.000 assinaturas mostrou que as pessoas estão indignadas, mas nós não podemos parar por aí. Nós não podemos simplesmente cruzar os braços e começar a aceitar tudo que a gestão está nos passando. A hora agora é de mobilização. E não tem só as questões técnicas que a gente está discutindo. Se vocês viram por aí, o Congresso está discutindo a suspensão dos nossos aumentos. Aí podem perguntar, mas a gente já está sem aumento há 2 anos, sim, mas estão discutindo também a suspensão das progressões, ou seja, o que já estava ruim pode piorar. Nós temos que nos mobilizar. É importante os servidores pararem para refletir sobre as nossas condições de trabalho, é importante que a gente se aproprie dessa discussão, mas é importante que a gente analise todo o cenário nacional e todo o cenário mundial. Precisamos nos unir. É necessário que haja luta para que a gente consiga, de fato, manter algumas coisas que nós ainda temos. Obrigado, Thaís. Obrigado, Regis, pelos informes, pela explanação. Acho que muito importante, de muito valia a gente saber o que se ocorre é a organização dos servidores, a organização dos trabalhadores é que pode fazer alguma diferença nesse cenário, né? E aí, para falar um pouco como está essa organização e como é que está a mobilização de servidores pelo Brasil, eu vou começar pela Terra dos Ventos, né? Aquela terra linda, né? Eu chamo a Neirenói, lá de Fortaleza, no Ceará, para dar para nós aí uma fala de como é que está se organizando os trabalhadores do INSS aí no Ceará contra esse desmando e esse caos que é essa administração do INSS. Boa noite, colegas. Boa noite, colegas. Com relação a... Me chamo Neirenói, como o Thiago falou, né, aqui de Fortaleza. E com relação à indignação, com as atitudes tomadas pela direção central, os sentimentos eles são uníssonos no Brasil inteiro. Né? Nós temos os mesmos sentimentos dos colegas em qualquer lugar, porque passamos pelas mesmas situações. Foi realmente chocante para todos, de repente, perceber que suas caixas de trabalho estavam zeradas, né? Na grande maioria, não completamente zeradas, mas com bem poucos processos, e os que ficaram pendentes, já trabalhados, você não teria como trabalhar novamente, e você também estava com as filas zeradas, não teria como puxar novos trabalhos. Isso aconteceu hoje, e realmente isso deixou todos os colegas aqui em Fortaleza indignados, vários colegas reclamando, pedindo solução para a ELAB, pedindo respostas ao INSS sobre essa situação, sobre a questão da mudança de perfil também para se trabalhar, porque, de repente, foram atribuídas novas capacidades para as quais foram lhe atribuídas novos processos para os quais você não tinha o costume de trabalhar. Né? Então, que você sempre analisou uma espécie de processo, de repente, lhe atribuem recurso, revisão, alguma coisa que você não tem aquela capacitação técnica, né, nem o treinamento devido para executar esse trabalho. Então, essas situações do roubo das tarefas, essa situação da mudança do perfil do servidor, fez com que a categoria se percebesse o quanto ele está sendo maltratado pelo INSS, o quanto ele não está sendo levado em consideração,
principalmente tendo em vista que somos nós que carregamos esse INSS nas costas. Somos nós que efetuamos todo o serviço e fazemos com que o INSS funcione. Então, de uma certa forma, fez com que a categoria acordasse para promovesse uma certa união e acordasse para perceber que nós precisamos, sim, nos valorizar. Por enquanto, as orientações aqui que foram surgindo dos próprios colegas foi a questão de printar as telas vazias, de fazer um relatório individual mostrando as tarefas que foram retiradas, para que a gente pudesse se materializar e, em uma possível demanda judicial ou mesmo administrativa, a gente pudesse levar esse questionamento à direção. No mais, realmente estamos recebendo as notícias agora também em tempo real, as mesmas notícias que vocês receberam pela Thaís e pelo Regis, né? E, enfim, é isso. Aqui a mobilização está no sentido de que a gente busque mais união para que a gente possa tentar soluções adequadas. Muito obrigado, Nerenói, pela participação, pelo relato aí do Ceará, né? A gente agradece, e é aquela coisa, né? Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, mas se lutar, o bicho foge. Então, a gente tem que organizar a luta dos trabalhadores e dos servidores do INSS, e a gente conta aí com os colegas do Ceará sempre juntos, né? Do Ceará, eu queria passar para ter um informe, então, da colega Cláudia, né, que é de Uberaba, Minas Gerais, outra terra boa. Deixa eu ver aqui. Oi, pessoal, é Uberlândia. Oh, desculpa. Então, aqui na nossa região, eu acho que não nada diferente do restante do Brasil, né? A gente, no final de semana, foi pego com esse presente da direção central, né? Apesar de todo o empenho dos servidores em tentar cumprir o que a instituição propõe como uma meta ainda que autoritária, abusiva, todos se esforçam muito para cumprir isso, mas aí quando abriram suas caixas, viram que as tarefas estavam sendo surrupiadas, apesar de muitos falarem, as tarefas não são dos servidores, mas estavam nas suas responsabilidades, foram horas e horas dedicadas naquilo, e que o servidor simplesmente viu perdido. Então, assim, o que eu senti dos meus colegas foi desânimo, alguns bem desesperados, porque tinham saído do atendimento, eu mesma saí do atendimento por conta da pandemia de Covid, iniciei do zero, né, a minha caixa. Não é fácil você conseguir pontuação com 0,20 de exigência, que é o que a maioria que saiu do atendimento teve que correr atrás, porque não tinha nada para trabalhar e teve que atingir meta com 0,20 de exigência, é uma média de 20 processos dia, né, em análise, então não é brincadeira. E aí, de repente, você gera um estoque já prevendo para você trabalhar no outro mês, e aí a maioria teve aí 100, alguns colegas com 200 processos retirados, outros com a caixa zerada, né? Eu mesma tive mais de 100 tarefas retiradas. As minhas exigências todas, eu tinha puxado os processos e trabalhado todas as exigências no mês de abril, porque eu nem era ainda de análise, né? Então, aquela declaração do Jobson, da Dirati, a gente vê que realmente é uma desculpa, né? Não são processos que não estavam sendo trabalhados, e eu não acredito que o responsável pela Dirati não soubesse que isso estava acontecendo, né? É muito fácil chegar na hora, na frente do servidor e dos representantes dos servidores e dizer que, não, mas não foi bem assim, eu não sabia. Então, eu acho que eles não esperavam que fosse ter toda a repercussão que teve. Porque, como a Thaís falou, essas retiradas não são de agora, só que os servidores não se manifestavam,
né? E houve uma manifestação intensa, e eu acho que a gente tem que continuar essa manifestação, a gente tem que cobrar, então, da DIRAT que sejam devolvidas as tarefas que foram retiradas indevidamente, já que o próprio Jobson falou que a retirada foi indevida, e a gente tem que cobrar, sim, a paralisação da distribuição das tarefas no BEMOB, porque se as tarefas foram tiradas indevidamente, elas não podem ser distribuídas no BEMOB. Fazer um relatório, fazer uma auditoria não vai resolver em nada o nosso problema, como a própria Thaís falou. E, então, a sensação aqui é a mesma dos demais colegas, né? Só que é necessário que nós nos movimentemos e que a gente cobre da direção do INSS, porque eles só dão qualquer resposta quando eles veem qualquer tipo de manifestação nossa, né? Quando a gente vai para as redes sociais, quando a gente pede que a FENASPES oficie, coloque as nossas demandas, né? Então, se não parte do servidor dessa mobilização, essa conscientização de que a gente está sendo lesado por essas atitudes da diretoria do INSS, a gente não vai ter nenhum tipo de mudança no nosso ritmo de trabalho, né? A gente vai ter essa contratação que vai iniciar aí em junho. Eu acho que vai ter um impacto grande na vida dos servidores que tiverem que voltar para o atendimento, né? Com uma demanda grande que vai ser na porta das agências e treinando pessoas que estão afastadas da realidade dos sistemas há algum tempo e treinando pessoas que não têm conhecimento nenhum, que são os militares e os inativos de outros órgãos. Então, a gente tem que se mobilizar e tentar discutir muito qual vai ser a nossa realidade de trabalho, tanto na análise quanto no atendimento nesses próximos meses. E é isso aí. Obrigado, Cláudia. E para os colegas que quiserem entender mais do nosso movimento aí em Minas, qual é que é os contatos que eles podem fazer aí contigo, com quem mais? Só para a gente, para os colegas de Minas Gerais que tiverem interesse em participar dessa discussão. Aqui em Minas, a gente tem como referência, tem o Túlio, né, de Belo Horizonte, tem o André, que é de Uberlândia junto comigo, e tem um pessoal mais assim, uma turma mais em Belo Horizonte mesmo, que é o pessoal do... Ai, agora me deu um branco aqui. Me desculpa, sem esqueci. problema. Porque são tantos nomes de grupos que às vezes eu me esqueço. Mas, assim, a referência nossa aqui na capital é o Túlio, né? E aqui no interior, nessa região do Triângulo Mineiro, tem eu e tem o André Morato. Tá certo. Muito obrigado. Seguimos na luta, né? Não podemos desistir. É só a luta que vai mudar essas nossas condições. E aí eu vou passar para aquele que não dorme nunca, que é da cidade que não para, Marcelinho. E o homem caiu? Estou aqui. Estão me ouvindo aí? Bom, pessoal, assim como vocês, eu tive 300 tarefas retiradas aí pela direção central do INSS, né? Eu estava de férias num período de abril. Em meados de abril, eu já tinha até batido a meta e quando eu voltei de férias agora, eu só tinha 17 processos pendentes na minha caixa de análise. Aqui na nossa SR1 de São Paulo, eles decidiram por fazer uma divisão por tipo de benefício. Então, eu, por exemplo, estou numa fila de aposentadoria e CTC, outros servidores estão na fila de pensão por morte, auxílio reclusão, outros estão na fila de LOAS. Na hora que eu vi isso, eu fiquei bem assustado, porque eu tinha 17 tarefas em análise e tinha quase 300 tarefas em exigências. Ou seja, esse argumento do Jobson de que não sabia, que só puxaram tarefas que ninguém mexeu, cai por terra. A grande maioria dos servidores tinham trabalhado as tarefas.
todo mundo sabe o quanto que nós, servidores, temos trabalhados nessa pandemia. Eu tenho dito para os servidores aqui, na nossa unidade mesmo, a gente decidiu, por unanimidade, não assinar esse pacto, porque nós estamos trabalhando, nós temos consciência do nosso papel perante a sociedade. E aí nós decidimos fazer o abaixo-assinado. Inclusive, recebi até represália aí, pegaram uma tarefa minha aí que estava analisada corretamente, seguindo as diretrizes da nossa SEAB aqui, uma tarefa de BPC. Todo mundo sabe aqui na nossa SEAB aqui, da SR1, a orientação era que, quando o LOAS estava com aquele problema, era para a gente cadastrar subtarefa disjuntada para ganhar os 0,80 pontos, porque estava com problema. Pegaram uma tarefa minha aí, expuseram em grupos de redes sociais, expuseram inclusive o segurado, coisas que não poderiam fazer. Isso classifica inclusive até assédio, tentando desmobilizar o movimento. Mas o movimento ele cresceu, para a gente foi de uma forma positiva, né? A nossa preocupação é a seguinte: chegou hoje, na segunda-feira, nós não tínhamos tarefas para puxar. O que iríamos fazer? Eles querem que a gente faça o serviço de recurso e revisão, que é um serviço que o INSS deixou de segundo plano há anos. Os órgãos de controle agora estão cobrando, e aí o ônus acabou sendo para nós. Uma questão que o pessoal colocou aqui para a gente é que muita gente nunca trabalhou nem com recurso e nem com revisão. Não tem nem noção, e não é um cursinho aí da Escola da Previdência que vai fazer com que o servidor aprenda e comece a trabalhar e a pontuar. Nós temos uma preocupação séria do que faremos daqui para frente. Pelo que eu entendi aí dos colegas que participaram da reunião, a gestão não deu muita resposta. Ela disse só que vai fazer uma auditoria nas tarefas, e aí, a partir de amanhã, o que a gente vai fazer? Eu não tenho tarefa para puxar na minha caixa amanhã, por exemplo, a minha caixa está zerada. Eles vão devolver essas tarefas em lote? Geralmente, quando eles transferem essas tarefas, aparece lá quem foi que transferiu as tarefas. Dessa vez, o robozinho foi tão esperto que eles só colocaram lá MP871, tarefa elegível para o BMOB, e mandaram. Nós tivemos, inclusive, relato aqui. Eu administro os 2 grupos de SEAB aqui da nossa SR. Tem uma colega que relatou que levaram tarefas, inclusive com DERA, a partir de 20 de abril, ou seja, tarefas que não são elegíveis para o BMOB. Eu até printei a mensagem da colega para ter como prova de que não existiu critério nenhum. Então, o que a gente pede aí para os colegas que estão assistindo a live é que a gente não desanime, a gente continue pressionando, e que a gente tire uma linha para que a gestão nos dê uma resposta o mais rápido possível. Vocês lembram muito bem a outra vez aquele ofício, se eu não me engano, ofício 33, que queriam que a gente escaneasse PPP por PPP, e só voltaram atrás depois que a gente se mobilizou. Eu acho que a gente precisa utilizar esses canais que nós temos aí, as redes sociais, abaixo-assinado, Facebook, etc., para pressionar a gestão. Antigamente a gente não tinha como utilizar esses canais e ter as informações em tempo real, agora nós temos. Uma outra questão que os colegas aqui de São Paulo sempre se preocupam são esses comunicados que estão vindo pela assessoria de comunicação social, sem assinatura de ninguém. Nós não temos segurança normativa. A emenda constitucional ela já foi aprovada há vários meses, e até agora a instrução normativa não foi publicada. Nós estamos trabalhando sem a instrução normativa publicada. Cada hora alguém solta alguma coisa em WhatsApp, cada hora vem alguém privilegiado que recebe primeiro a informação. Uma outra questão que os colegas aqui de São Paulo colocam: nós tínhamos antigamente o princípio da transparência. Antigamente, nós todos, servidores, a sociedade, sabia quantas tarefas estavam pendentes, quantas estavam em exigências, quantos benefícios eram concedidos, quantos eram indeferidos, e hoje nós não temos mais essas informações. Essas informações são para poucos privilegiados que têm acesso ao sistema BG Tarefas. Então, uma coisa que os colegas cobram é essa questão também do princípio da transparência pela gestão, que para nós não está acontecendo. E o mais preocupante,
novamente falando, é o que faremos a partir de amanhã. Precisamos ter uma linha definida. Não temos tarefas para trabalhar. O nosso diretor de atendimento disse que vai auditar. O que fazer? Os servidores vão fazer recurso e revisão sem treinamento? Vão cobrar metas de servidores com recurso e revisão? Outra coisa também que os servidores colocaram aqui, você quando vai analisar um recurso, muitas vezes você tem que analisar o processo inteiro, e a pontuação do recurso ela é aquém da pontuação que o INSS dá para um benefício de análise normal. Outra questão que foi colocada aqui também pelos servidores, nas análises ordinárias de tarefas, principalmente aquelas que envolvem perícia médica, antes de mandar para a perícia médica, o servidor é obrigado a analisar todo o processo, e a gente só recebe 0,20, e a gente fica só tentando, acho que foi mês passado, eu mesmo tive que bater meta só de 0,20, então vocês imaginam. Então a gente quer coisas que a gestão pode resolver de forma imediata, não é nem coisas que vão demorar para adequar ou para ajustar os sistemas. Se eles tiverem boa vontade, eles fazem esse tipo de coisa muito rápido. Agora, se a gente não se mobilizar, não continuar a cobrar o que a gente quer, eles vão continuar trabalhando da maneira como eles estão. Eu acho que agora, com essa questão aí de terem levado as tarefas para o BEMOB, uma boa parte da nossa categoria acordou como que a gestão está nos tratando, de que forma ela está nos tratando, e nós, pela quantidade de servidores que nós somos e que nós temos de servidores no Brasil, nós temos que exigir a maneira que nós queremos de trabalho. Não é simplesmente vir de cima para baixo, como hoje as coisas estão acontecendo, e as coisas acontecendo e serem feitas. Vocês estão vendo aí, e é uma reclamação aqui da nossa SEAB, muitas vezes a gente recebe orientação por WhatsApp. Alguém privilegiado recebeu alguma orientação de trabalho, de serviço. Nós não vemos mais memorando, ofício de orientação técnica assinada por direção. Vem esses comunicados, essas coisas por WhatsApp. Isso é inadmissível, não tem como mais a gente admitir isso. Acho que são essas as considerações. Eu espero que nós, servidores, continuemos na mobilização, tiremos uma linha de trabalho do que iremos fazer daqui para frente e continuar na luta. Muito obrigado a todos. Obrigado, Marcelinho. Eu acho que tua fala foi muito importante. A gente deve continuar a nossa mobilização, ela não deve parar nesse momento, né? Temos que manter a mobilização na internet do roubo não, né? Não puxar tarefas, enfim, mostrar para a direção central que a nossa insatisfação ela é muito grande e até que não se resolvam essas questões trazidas aqui, a gente tem que unir, lutar, né? E aí, para falar um pouco disso e trazer informes também aqui do meu estado, do Rio Grande do Sul, eu vou chamar ele, que é da terra do vinho e da polenta, o Daniel Emanuel. Daniel? Ô, Ti, a Luciana do Amazonas vai entrar na live também. Você tem que autorizar, né? Então, boa noite para todo mundo aí. É um prazer mais uma vez conversar com os colegas, né, através desse canal aqui que nos permite ligar as várias pontas do país, essa tecnologia, ainda mais nesse momento que é bastante difícil que a gente está vivendo, que é bastante complicado, né, tanto pela pandemia quanto pela própria organização do trabalho, a gente fazer reuniões presenciais e trocar ideias entre os colegas. E eu quero dizer que hoje, né, eu tive acompanhando as tarefas e as atividades todas aí da reunião, fiquei no apoio aí e tive a possibilidade de entrar em contato com vários colegas que enviaram perguntas, questionamentos, proposições, mandaram perguntas praticamente de todo o país, né, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, pessoas do Maranhão, Amazonas, Bahia,
veio perguntas de praticamente todos os principais estados, né, do país, Goiás, Mato Grosso do Sul. E o que eu pude perceber, né, é que existe uma indignação tamanha com a situação do INSS. E não é, pelo que eu pude entender, e o pouco que eu conversei com cada uma das pessoas, e vi dos questionamentos, das colocações, não é uma indignação de agora. Agora, a questão do roubo de tarefas do BEMOB, para a fila do BEMOB, foi uma espécie de gota d'água de uma série de problemas que estão se acumulando há muito tempo no INSS, desde antes da pandemia, inclusive. Né? Há muito tempo nós discutimos o problema das metas impraticáveis do INSS, e há muito tempo, levamos diversas vezes isso à pauta da reunião, presidente do INSS, tanto para o atual presidente quanto dos anteriores presidentes do INSS, a gestão, e não teve solução, nem teve uma flexibilização por parte deles. Mostra que é um projeto de gestão deles do INSS esse tipo de pontuação. Ou seja, uma forma de fazer os trabalhadores do INSS, os servidores, trabalhar abaixo de chicote, mais uma vez. Né? Trabalhar abaixo de chicote é uma coisa que é um ditado que nós ouvimos muito lá na greve de 2015, né? Ainda durante o governo do PT, e agora eles estão estão instituindo de novo o chicote sobre os servidores do INSS através das metas praticamente impraticáveis. Né? E essas metas são impraticáveis não só pela pontuação insuficiente das metas, que não reflete a complexidade do trabalho. Elas são insuficientes por conta de todos os problemas que nós temos de trabalho. Os sistemas não funcionam, os computadores não funcionam, né? Isso desde antes. Agora fomos colocados a trabalhar em regime de trabalho remoto. As pessoas pegaram os computadores, tem problema de VPN, tem uma série de problemas, e tudo isso faz com que as pessoas não consigam atingir a meta. Né? Nós temos incertezas enormes, por exemplo, em relação à abertura das agências. Olha, nós estamos vivendo uma pandemia onde cresce cada dia mais o número de mortes. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, Amazonas, Maranhão, onde a epidemia está pegando mais forte, nós temos incertezas enormes em relação a se vão manter ainda ou não fechadas as agências. Avisaram na véspera, agora na semana passada, que eles iam prorrogar ainda o fechamento de agências. Agora está no dia 20, se eu não me engano, e tem incertezas tamanhas em relação a isso. Né? E isso diz respeito à saúde e à vida dos servidores. E aí, para acumular tudo isso, nós temos o problema do roubo de processos agora, que é, na verdade, um cúmulo. É a mais cabal prova do cúmulo da situação que chegou ao INSS. Porque, ora, você tirar trabalhos tão quase concluídos de uns servidores e colocar na fila do BEMOB para que outros possam ganhar dinheiro sobre o trabalho dos colegas, isso é um absurdo. Eu acredito que nunca se tinha visto isso, pelo menos não desse tamanho, no INSS. E isso nós estamos vendo da atual gestão do INSS. E não é uma questão que foi mal pensado, que foi mal planejada. Pelo contrário. Isso é prova do modelo de gestão que eles estão tentando construir no INSS, fazendo os servidores, a grande maioria dos servidores, trabalhar sob chicote e fazer que alguns servidores, né, alguns iluminados, possam ganhar dinheiro sobre as costas dos outros, se beneficiar de algum modo sobre as costas dos outros. Isso nós não podemos aceitar. E mais isso, eu acho que ninguém colocou aqui, mas nós temos que estar atentos que tudo isso que está... A preocupação imediata agora é com as metas do final do mês. Mas todas essas metas, o não cumprimento de metas, reflete diretamente na avaliação de desempenho que está aí no próximo mês. E o INSS, pelas diversas vezes que nós tentamos negociar a necessidade de suspensão da capacidade do efeito financeiro da avaliação de desempenho, por causa da incerteza, do terceiro de idade e tudo mais, o INSS se mostra intransigente, ainda se mostra intransigente em relação a tudo isso. Então, nós estamos numa situação praticamente insustentável no INSS. E não dá mais para aguentar. Os servidores têm que fazer alguma coisa. Então, me parece que nós temos duas grandes preocupações. A primeira é a mais imediata, que com a saúde, com a vida dos
dos servidores e com a garantia dos salários, né? Condições que nós possamos executar e exercer o nosso trabalho com garantia de recebimento do salário depois, porque não adianta nada a gente trabalhar o mês inteiro e depois não ter o bono, o ponto abonado por causa das metas. E a segunda questão que nós temos que nos preocupar é que tudo isso que eles estão fazendo, subordinar todos os servidores de trabalho por metas, esses sistemas que não funcionam, eles não pretendem resolver. Análise automática de direitos. Agora o robô que está roubando processos, que vai provavelmente analisar alguma coisa, o tal de Isaac, não é? Isso tudo determina uma nova relação de trabalho, que é totalmente diferente, distinta do que nós estamos acostumados a ver. E a epidemia está trazendo uma mudança muito rápida na nossa relação de trabalho. Eu não tenho certeza se nós, quando voltarmos a trabalhar, quando finalmente nós conseguirmos superar a doença e as agências voltarem a abrir, as relações de trabalho não vão voltar como eram antes. Então, nós precisamos nos apropriar dessa questão. Agora, não adianta nada, e eu quero colocar para todos os colegas aqui, vários me colocaram, que temos que negociar, que nós temos que conversar com a direção da INSS, que nós temos que argumentar. Bom, colegas, pelo que vocês puderam ver aí dos informes de como foi a audiência, foi muito bem argumentado, com todo tipo de embasamento técnico, com todos os estudos, como nós viemos fazendo isso há muito tempo, com todo esse critério de argumentação. E a direção do INSS se mostra irredutível. Então, não existe outra forma de nós garantirmos nosso salário, de nós garantirmos o nosso trabalho, que não seja através da organização e da mobilização dos trabalhadores. Isso foi sempre. A greve de 2015, muitos daqui participaram, demonstrou que não existia mais argumentação, nós temos que tomar uma atitude agora, mais uma vez. Então, a mobilização é a única forma que nós temos de resolver o nosso problema. E aí, muito bem disse o Marcelinho, eu acho que primeira coisa que nós temos que fazer, nós estamos com um abaixo-assinado, que foi iniciativa do Marcelinho aqui, estamos divulgando, estamos pedindo, já está com mais de 1.000 assinaturas, eu não vi quanto é que está agora, mas estamos mais de 1.000 assinaturas. Nós pedimos a todos os colegas que assinem esse abaixo-assinado como forma de mobilização de unidade. Mas é preciso mais, não é só pressão nas redes sociais, nas mídias. Nós temos que ter uma pressão efetiva no INSS. E, para mim, nós temos que reestabelecer, reeditar aquele movimento do INSS offline. Nós temos que parar tudo no INSS, cumprem e garantem as nossas condições de trabalho, garantem que nós vamos receber pelo trabalho que nós fizemos, ou nós vamos parar totalmente o INSS. É essa a organização que nós temos que ter, é essa a única saída. Então, está colocado mais uma vez para nós aí a necessidade de organização, de unidade e de mobilização que nós temos que construir aí em todos os estados, em todas as agências. Obrigado aí, gente. Obrigado, Daniel, pela tua fala, muito esclarecedora. E do Sul, né, do Alto da Serra, no Rio Grande do Sul, eu vou passar para a Luciana, lá de Manaus, e dizer uma palavra para a Luciana que estamos juntos, isso vai passar e a gente espera que saia todo mundo bem. Olá, estão me ouvindo? Boa noite a todos e a todas. Eu peguei agora no meio do caminho a reunião, porque nós estávamos sem energia, acabou de chegar energia aqui. E eu peguei pela metade o que o Daniel estava falando, mas concordo com ele, sim, que nós devemos fazer alguma coisa, porque está ficando realmente sustentável. Aqui em Manaus, eu não sei se os colegas em casa, eu acho que nem eles em casa estão conseguindo alcançar a meta, né? Com tanta mudança, tanta retirada de processo, mudança de tarefas que tinham pessoas que não faziam, então começaram a fazer. Lá onde eu estou, na gerência, que vai só eu mais uma colega, a gente também não conseguiu, acho que nem metade da pontuação. E isso, junto com toda essa pandemia que a gente está vivendo, realmente é mais um fator de estresse e de angústia, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente quer fazer o nosso papel de reconhecimento de direito, que é o fundamental, né? Nem a questão de
de meta, de alcançar uma pontuação que a gente sabe que é difícil alcançar, mas sim de fazer mesmo o nosso papel, porque realmente tá muito difícil. E, bom, na última live que teve com o jurídico que eu assisti, eu lembro que parece que o Rio Grande do Sul tinha feito ajuizado, né, a questão, não tenho certeza, mas tinha ajuizado a questão da questão da avaliação de desempenho na questão de desconto, né, de salário, de não ter que fazer isso, né? E aí eu não sei como é que está o andamento disso, mas eu acho que paralelo a isso, a gente realmente poderia fazer uma pressão, sim, enquanto categoria, e até porque são muitos descontos que está vindo ao longo do tempo, desde que esse governo começou, desde o Temer, né? Que a gente tem sofrido um desgaste salarial terrível, né? E aí sempre nós somos o ponto-alvo desse governo de nos açoitar, né, financeiramente. E eu acho que já chega, a gente já está assim no limite que a gente não aguenta mais. Nós temos que realmente mobilizar e fazer pressão e ter ao nosso lado, de alguma forma, essa base jurídica, né, que a gente possa também estar paralela a ela, lutando também, reforçando nossa luta junto aí com isso, entendeu? Então, é isso. Eu aqui estou à disposição para poder mobilizar, no que for possível, né, a categoria aqui para a gente fazer esse movimento. Agora, hoje, eu não sei como é que foi, que eu estou tendo acesso ao meu celular exatamente agora. Não sei como é que foi a questão da parada aí, como se houve realmente o pessoal realmente deixou de puxar a tarefa, para quem eu pude espalhar, eu espalhei, entendeu? Mas como eu fiquei sem meu celular durante o dia todo, eu não tive como acompanhar como é que estava isso aí. Então, é isso que eu tenho para falar, pessoal. Obrigada. Obrigado, Luciana, pelo teu relato aí. E agora nós vamos passar para as considerações finais. Eu vou chamar novamente o Regis e a Thaís para responderem algumas perguntas que foram feitas ali nas mensagens do Facebook e fazer as suas considerações finais e encaminhamentos. Eu acho que é importante a gente ressaltar a necessidade de luta que nós estamos vivenciando nesse momento, né? Mesmo com essa questão de pandemia, o governo mantém a lógica produtivista e não dá nem garantia do nosso salário, né? No momento que mais se precisa, e a gente sabe que todo servidor público tem uma família por trás que depende dele, e isso é uma realidade em todo o Brasil, acredito, não só aqui no Rio Grande do Sul. Então, para fazer as considerações finais e responder algumas das perguntas, eu chamo por primeiro o Regis e depois a Thaís. Bueno? Então, uma parte para mim complementar só do informe inicial que eu fiz, que eu esqueci, que passou, que foi informado pela presidência do INSS, que tem 7.000 servidores trabalhando no BMOB. Tem mais servidores no BMOB do que o total de servidores que trabalham em análise no INSS. Isso foi dito em tom de orgulho, que eu não entendi muito bem, ao mesmo tempo que eles mesmos colocam que tem uma demanda judicial crescente, onde já foi constatado que 10% é uma quantidade bem pequena que eles relatam de deferimentos incorretos, tá? De 10%. De forma contrária,
foi constatado que 50% dos indeferimentos do INSS estão errados. 50%, tá? E aí alegam, em momento nenhum levantaram, por exemplo, a pressão, a correria do BEMOB. Colocam, por exemplo, como falta de treinamento, como servidores que não são da análise, que estão analisando. Enfim, citam, inclusive, crime de prevaricação por conta de algumas exigências absurdas, como, por exemplo, de servidor que pede para atualizar o título de eleitor junto ao TSE, que eles têm isso mapeado através do Supertec. Então, é um discurso bem complicado. Assim, nesse mesmo contexto, um colega colocou se não era um momento de reflexão do próprio órgão, como está reconhecendo todos esses problemas, essa dificuldade toda, os processos indeferidos erroneamente, se não é o momento de se reavaliar toda essa estrutura, todo esse processo de trabalho, de tentar focar mais na qualidade e, óbvio, pensando justamente na população que depende desses benefícios que são indeferidos, que tem toda uma demanda judicial depois demorada, que incorre, inclusive, em juros. A gente comentou nessa questão final, nesse início do 23º ciclo, principalmente esse ponto que o Marcelinho muito bem pontuou, que está sobrando só processos mais complexos. Recurso, revisão, processos que mais de 90% dos servidores nunca tiveram nenhum contato. E outra, daqui a um tempo a gente não vai ter opção. Eu entrei num grupo, já foi designado que tinha que se formar um grupo em Porto Alegre, por exemplo, de 11 servidores, onde eu fui nomeado para o grupo, e assim, simplesmente, se a gente está achando ruim hoje, que a pontuação é ínfima, é muito pior com recurso, como o Marcelinho mesmo falou, quando é implantação 0,75, se é implantação 0,50, considerando que sejam todas as diversas diligências que pode vir de serviços externos, como JA, como análise de atividade especial, que o servidor só vai pontuar sei lá quantos meses quando tiver tudo isso concluído. Ou seja, é uma demanda que tu reanalisa todos os trâmites do processo, tu vai contrapor um despacho de alguém que deferiu, que é uma coisa que tem que ser melhor estruturada ainda. Isso vale menos. O que eu quero dizer que o circo vai apertar, vai ficar pior. E a gente tem que se unir. Como está todo mundo dizendo, eu acho que não pode ser um fogo de palha, como foi um movimento ótimo, o offline, foi por conta daquela questão do Ofício 35, mas também a gente lutou, derrubou, que era uma questão da gente não ter que lançar, eles deram um jeito de lançar aquilo automaticamente, os peritos continuam fazendo muito bem os seus 20, 30 pontos em cima do 0,2 que a gente lança todos os subperíodos no Prisma, e depois migra automático. A gente parece que a gente está lutando por tão pouco dentro desse contexto que está colocado, que eu acho que a gente tem que avaliar melhor agora, porque mesmo dentro desse contexto que o Daniel falou, e isso eu cheguei a comentar também, e me lembra um desânimo, uma indignação muito daquela véspera da gente deflagrar aquela greve de 2015, do pessoal estar no limite, sem suportar mais metas para cumprir, para manter as 30 horas. E eu hoje me pergunto, qual é o valor que a gente está dando hoje para as nossas 30 horas, né? A gente trabalha às 5 da manhã, de noite, de madrugada, no feriado, no sábado, no domingo, e aí eu não vou entrar no mérito assim, é óbvio
que a gente está numa condição anormal de pandemia, onde tem todo o problema em casa, que tem colegas que tem um horário que tem que acompanhar filho numa aula que está via remota também, ele vai conseguir só trabalhar de madrugada. Mas o que eu acho, e é o que eu faço, é o que eu tomo para mim, eu acho que é o que a gente tem que tentar manter, a gente manter a nossa jornada ordinária de trabalho. Não dá para a gente correr atrás e trabalhar além das nossas 30 horas, porque a gente vai perder, se já não está perdido, por estar validando esse contexto de uma coisa que a gente diz que é inalcançável pela grande maioria, mas que a gente vai dando um jeito, e a gente está vendo, como o Daniel muito bem pontuou, que é uma estrutura que está articulada, é um caminho que vai cobrar, vai apertar cada vez mais. E principalmente a partir agora desse ciclo, dessa tomada de tarefa, desses processos mais complexos que vão vir. Eu acho que a gente tem que... Esse estado agora, que a gente fica numa... nós, servidores, a categoria, no geral, fica numa inércia que parece que essa precarização do trabalho, como se fosse nossa obrigação, a gente ter que dar conta de vir, de pesquisar nos grupos de WhatsApp para o meu VPN funcionar, para comprar um cabo aqui, porque parou o computador, o que eu vou fazer? Para a gente reavaliar bem isso, valorizar a nossa jornada de trabalho, e acho que a gente não pode deixar o movimento morrer novamente. Eu acho que a gente tem que se manter mobilizado, e acho mais, eu tô cansado, eu tô desde da 1 hora na frente do computador celular, que a reunião começou, a gente emendou a reunião com a live, eu não tenho acompanhado mais os grupos, mas na minha opinião, e aí tem que avaliar, de repente lançar uma nota depois, ver qual é o contexto nacional que tem, mas na minha opinião, eu acho que a gente não pode deixar morrer o movimento, sendo que tem caixas zeradas, como tem relato do pessoal de São Paulo. Acho que a gente tem que aproveitar, tem que manter esse não puxar tarefas amanhã também, dentro de toda essa dificuldade que vai ter, que ninguém sabe mais o que vai ser, o que vai fazer, aproveitar esse momento e tentar se manter para que para ficar ligado para qualquer chamamento das entidades, para que a gente esteja mais mobilizado. Isso. Obrigado, Regis, pela tua participação. Eu acho que o que tu tem a dizer aí é muito importante, né? E aí, para complementar e encerrar a nossa live, eu chamo a Thaís, né? Para fazer suas considerações finais. Bom, gente, está todo mundo cansado, né? A gente está desde a 1 hora aí na frente do computador. O Marcelinho tocou em alguns pontos que nós não tínhamos mencionado. A questão dos tais avisos informais que a gestão vem usando para mandar por mensagem de WhatsApp, determinando coisas para os servidores, sem que seja um memorando, sem que seja normativo oficial. Nós denunciamos isso para o presidente do INSS, dissemos que isso é inadmissível, que isso gera insegurança para o servidor. O presidente nos disse que também concorda e ia tentar rever essa questão da comunicação. Recurso e revisão. Todo mundo sabe que fazer recurso e revisão não é a mesma coisa que você fazer uma análise inicial. Tem mais complexidade, tem detalhes que nem todas as pessoas sabem. Nós pedimos treinamento, mas treinamento de verdade, não um cursinho aí na escola virtual. Nós pedimos que as pessoas sejam treinadas para executar o trabalho, justamente para não ocorrer aí o que foi relatado pelo DIRBEM, 50% de indeferimentos. Isso é muito grave, é muito grave. E aí a gente se pergunta, até então o INSS nunca pegou pesado na questão dos indeferimentos, né? A auditoria do INSS sempre foi em cima de concessões indevidas, não de indeferimentos indevidos, mas no cenário que a gente está vivendo,
Quanto tempo vai levar para que comecem a usar isso contra os servidores? Quanto tempo vai levar para que comecem a usar isso para demissão? Quantas pessoas foram para o BMOB ou mesmo para a concessão ou para outros setores sem ter propriedade para fazer aquele trabalho? Então, tudo isso a gente tem que pensar na hora da gente não trabalhar como robôs. Por último, e já para finalizar mesmo, a nossa sugestão é que a gente tem que dar uma resposta à altura para a direção do INSS. Uma auditoria que será feita com a fila do BMOB liberada, para a gente não serve de nada. Qual que é a resposta que a gente tem que dar? A gente mostrar toda a nossa raiva, todo aquele ódio que ficou concentrado nas pessoas no final de semana em ação. Não puxar a tarefa do BMOB e não puxar tarefas até que devolvam os processos para as caixas das pessoas. Isso é o mínimo que a gestão do INSS tem que fazer agora. É o mínimo de respeito pelo desrespeito que eles fizeram com os servidores no Dia do Trabalhador. Então, a nossa campanha, roubo não, devolva as nossas tarefas, tem que comunicar. Então, tem que continuar. Então, amanhã a nossa orientação é não puxar tarefas do BMOB, não puxar tarefas enquanto a DIRAT não resolver o problema e não devolver para a nossa caixa, não tem tarefas puxadas. Óbvio que nós temos muito mais problemas estruturais além desse, mas é o primeiro passo, dizer que nós temos dignidade, nossa dignidade não tem preço, a gente vai parar de se ajoelhar, a gente quer respeito. Fizeram muitas postagens no Facebook, mas a gente quer que o movimento continue, porque a gente está dando um recado para o presidente do INSS. Nós queremos ações efetivas, estamos cansados de conversa, estamos cansados de grupos de trabalho que não deem nada. Então, amanhã é INSS offline, não puxar tarefas, não puxar BMOB até que a DIRAT devolva as tarefas para as caixas. É só uma correção que disseram aí. O Jobson não assumiu que as tarefas foram puxadas indevidamente. O que ele disse é que ele faria uma auditoria para verificar se a nossa denúncia procederia. Então, nós vamos dizer para ele que a nossa denúncia procede. Enquanto não vermos as tarefas nas caixas dos respectivos, nós não vamos puxar tarefas nem fazer o BMOB. É isso, gente. Obrigada aí a todos. Mais uma vez, agradeço a todos que acompanharam a gente durante o dia, aqueles que mandaram. Nós temos também, além das outras formas de comunicação, um WhatsApp. Podem mandar mensagem para a gente. A gente está procurando se aproximar cada vez mais dos servidores e queremos ouvi-los, justamente para que a nossa mobilização seja forte. Obrigada. Obrigado, Thaís, e aí pelas palavras, então, e queremos mais uma vez reforçar o que a Thaís falou. Amanhã é dia de não puxar tarefa, é dia de exigirmos explicação e cobrarmos uma solução para os problemas que o INSS vem causando no nosso dia a dia de trabalho, né? Eu acho que com esse encaminhamento a gente pode encerrar aqui. Agradecer todo mundo que se dispôs a ouvir o que nós tínhamos para falar, reforçar que os colegas curtam a nossa página no Facebook, curtam o nosso blog, baixem os aplicativos, o WhatsApp de contato também tem lá no blog e no Facebook, e vamos manter esse canal de comunicação aberto, vamos procurar fazer mais lives para interagir e conversar com as pessoas de casa, com os colegas que estão em casa nesse momento, sempre lembrando, né? Fique em casa, preserve a sua vida em primeiro lugar. Muito obrigado a todos e tenham todos uma ótima noite. É isso aí. Nós vamos